Sim, é verdade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Lamentações. É verdade. Deus é grande, né? Jesus veio para salvar. Mas a gente tem que entender algumas coisas, né? A gente tem que entender algumas coisas. Deus ele vai dando condição para a pessoa se arrepender. Quando ele não se arrepende, ele começa então a entrar nas fontes de sustento, né? Eu tenho visto, pelo menos assim no círculo aí onde eu convivo, né? Os pastores, a grande maioria dos pastores, dos obreiros, das obreiras, que querem realmente fazer a obra de Deus com afinco, eles têm padecido na sua geração, na sua descendência, os seus filhos, as suas filhas, seus netos e netas. E eu estava falando com você ainda há pouco a respeito disso, porque não são poucos aquelas pessoas que não estão padecendo, são muitos os que estão padecendo. E o texto de Oséias 4, eu quero me reportar a ele novamente, e quero que o irmão leia, eu quero insistir para que o irmão leia esse texto. A gente não pode desconsiderar o Velho Testamento, porque o Novo Testamento, ele é a confirmação do Velho. As cartas são a explicação do Novo e do Velho Testamento. Então, nós podemos, no Novo Testamento, Jesus esmiuçou o Velho Testamento, assim, mais claramente, e as cartas ali, a partir de Atos dos Apóstolos, também foi esmiuçado ainda mais. Então, a Bíblia, ela é uma só. Eu não posso desconsiderar o Velho Testamento em detrimento do Novo. Não, o Velho Testamento não serve para mim. Eu só vou agora utilizar o novo. Não, eu sei que Jesus veio para salvar aquele que se havia perdido. Eu sei que Jesus está no controle e ele é soberano, ele é eterno, ele é vivo, ele é glorioso. Porém, irmãos, nós temos palavras no Velho Testamento que lançam luz sobre situações que estão acontecendo hoje. E eu falo isso a respeito dos pastores, sejam eles dirigentes ou não, os evangelistas, sejam eles dirigentes ou não, os presbíteros, sejam dirigentes ou não, sejam os missionários e missionárias, aquelas pessoas que têm função ou não dentro da igreja, mas que exercem uma liderança como um todo, muitos e muitos e muitos, a grande maioria padecem, irmão, padecem. E o que eu tenho visto aqui em Oséias, capítulo 4, nesse capítulo eu tenho meditado a respeito dele e tenho entendido de que o Senhor, ele tem lançado mão da nossa descendência, irmão, da descendência dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos netos e das nossas netas. Não é culpa da geração, é culpa nossa mesmo, dos líderes da igreja. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, no verso 4: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Olha, ele tem uma contenda com os habitantes da terra. Quem é que é habitantes da terra? Somos nós. Olha o que ele fala aqui na parte C, na parte D, né? Não há verdade. Por que que ele tem contenda com os habitantes da terra? Porque não há verdade. Não há amor, não há conhecimento de Deus na terra. Verso 2: só prevalece o perjurar, que é a quebra de aliança, né? O mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Furtar é meter a mão naquilo que é dos outros. Adulterar, nesse caso aqui, realmente é um homem se deitar com uma mulher se deitar com um homem. Aqui não está falando no sentido figurado, adorar outros deuses, não. Esse aqui, irmãos, é carne. E aí vem, quebram todos os laços. Esses laços aqui, irmãos, são as tentativas de Deus de resgatar o povo.
né? Oséias 11:4 fala que ele nos atrai com cordas de amor, né? E há homicídio sobre homicídio. Homicídio sobre homicídio fala de que tem pessoas que odeiam, que têm rancor sobre o outro, e que, na verdade, além de ter rancor, ainda acaba matando ainda fisicamente uns aos outros. Isso aí é o que está aí na igreja, é o que está aí, é a capacidade da pessoa de fazê-lo. Irmãos, e isso tem entristecido a Deus. E aí no verso 3 diz assim: por isso a terra lamenta, e todo o que nela mora desfalece. Quer dizer, as pessoas, a responsabilidade do líder cristão, ela é fundamental para que haja harmonia na terra. Tá vendo aí? Harmonia na terra. Juntamente com os animais do campo, as aves do céu, até os peixes do mar, diz o texto, padecem. Por quê? Porque por causa dessa intriga, por causa dessa rixa, por causa dessa desobediência, por causa desse pecado, por causa dessas iniquidades. Irmão, é muito sério isso aqui, irmão. É muito sério isso aqui. Isso aqui, ó, é palavra de Deus. E aí continua aqui no verso 4: todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Quer dizer, sem entendimento. O sacerdote, ele é preparado por Deus para ser colocado ali, e a pessoa fica contendendo com ele, coisa que nem sabe, que nem entende, que então a falta de respeito, a falta de honra, né, é muito grande. No verso 6, ó, meu povo é destruído. No verso 5, melhor. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite. Assim eu destruirei a tua mãe. Quer dizer, as fontes, né? As fontes de sustento, as fontes da onde gera alegria, as fontes da onde gera santidade, as fontes que a nossa mãe é a geradora. Então, todas as fontes Deus vai destruir. E aí vem o padecimento. E verso 6: ó, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei com o meu sacerdócio. Olha aí, a rejeição de Deus. Ele transforma aquele negócio lá, vai transformar a maldição em bênção, não é? Não, aqui ele está falando que por causa do pecado dos líderes a terra vai padecer, e ele vai entrar com providência e vai fazer com que essas pessoas sejam envergonhadas. Ó, também eu te rejeitarei com meu sacerdócio, tá vendo? Visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha, a lei de Deus é: não matarás, não adulterarás, não adorarás a outros deuses, não furtarás, não cobiçarás. Lá, Êxodo 20, Levíticos 26, é bem claro isso. E nós estamos perdidos, achando que nós não, está tudo bem, está tudo bem. Não, não está tudo bem, nós estamos em pecado, irmãos. A liderança da igreja hoje, a pseudo-liderança, aqueles que estão aí, eu me incluo neles, eu quero dizer bem claro isso para que ninguém venha danar comigo depois. Eu me incluo também, nós estamos em pecado, porque se nós não estivéssemos em pecado, hoje não estaria lá milhões de pessoas lá em Brasília buscando a libertação, não seria necessário, porque Deus estaria completamente no controle dessa situação, e nenhum ladrão, nenhuma porcaria, nenhum homem ímpio estaria ordenando a nosso respeito, não é? E isso me chama a atenção. Isso me chama a atenção. Olha, esse texto, esse capítulo é o capítulo 6. Eu já vou para quase 10 minutos, e eu tô meditando nisso aqui, e eu me preocupo, isso foi gerada, essa preocupação, porque eu comecei a orar pelos pastores e tenho chorado por eles, porque eu tenho visto que tem muitos homens e mulheres de Deus que têm sofrido com a sua descendência, e possivelmente é por causa de um pecado, é por causa de uma iniquidade, é por causa
de uma transgressão, mas não sei, a vida de cada um é responsabilidade dele mesmo e diante de Deus. E eu tenho um encargo no meu coração, irmão, pesado a respeito disso. Porque, bem ou mal, estas pessoas que estão na liderança são os líderes que o Senhor escolheu pela vontade, ou pela vontade directiva, ou pela vontade permissiva, eles estão aí. Se estão em pecado, cada um responde por si mesmo. Mas eu tenho o encargo no meu coração de estar orando por esses líderes, a descendência deles, irmãos, a nossa descendência, as gerações futuras, a vida do Evangelho, nós estamos ficando comprometidos. Daqui 20 anos, daqui 30 anos, nós não estaremos aqui mais. Quem é que vão ser os pastores, os evangelistas, os apóstolos, os profetas, os mestres que vão ensinar esse povo? O evangelho, o que vai acontecer? Olha aí, cerceou, seccionou as gerações futuras, irmão. Não vai ter mais pessoas para cuidar dessas igrejas, para ser pastor. Nós temos que levantarmos em oração para que Deus possa perdoar o nosso pecado. A culpa é nossa. É nossa, não é? Ah, a geração não quer Deus. Eu vejo muitas pessoas falar, não, mas os nossos filhos, nossas filhas não quer Deus, não quer, eles não querem nada com Deus. Não, o problema não está com eles, não. O problema está com nós, conforme diz o texto. Aí fala, ó, e assim eu me esquecerei da tua descendência. Irmão, isso é sério? Aí eu tenho visto muitos pastores, pastoras, líderes de igreja com seus filhos fora da igreja. E aí eu me enquadro aqui e a causa pode ser esses pecados aqui, ó. Aqui no capítulo 1 e capítulo 2. E o padecimento no capítulo 3, a causa. Então, esse encargo eu tenho me preocupado muito. Meu coração anda pesado a respeito disso. Eu espero que eu esteja errado, mas eu acho que não estou errado, irmão. E nós precisamos nos humilharmos diante de Deus realmente. Se tem pecado, a nossa liderança, nós temos que orar e pedir perdão e irmos diante do Senhor, para que o Senhor possa sarar a nossa terra. Irmãos, não há percalço, irmão, não há percalço na vida cristã, não há dificuldade na vida cristã. A questão é que o povo é desobediente. Olha aqui no Salmo 25, um salmo tremendo e maravilhoso, no verso 10. Todos os caminhos do Senhor são amorosos e fiéis para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por que então que os filhos, as gerações futuras não estão na presença de Deus, louvando e adorando o Senhor? É porque nós deixamos os caminhos amorosos do Senhor, meu irmão. Nós deixamos. Você me perdoa, o áudio saiu um pouco extenso, mas eu precisava abrir o meu coração com você e para que Deus ele me ajudar em oração pelos pastores, pelas pastoras, pelos homens de Deus. Esse capítulo 4 de Oséias, ele é muito forte. E eu quero compartilhar, irmãos, com alguns eruditos na palavra para ver se eu estou errado. Porque se eu não estiver errado, irmãos, a nossa direção, a nossa liderança como um todo, eu falo desde aquele que ocupa um cargo de porteiro até aquele que é presidente de um grande ministério, irmãos, nós estamos com problema, porque Deus ele está bolado conosco. Conosco não, com o nosso pecado, com as nossas falhas. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que a paz esteja sobre o seu lar, em nome de Jesus.